Pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos dar início a mais uma aula de ciências com o tema A Célula. Conhecendo a célula. Bom, vocês já pararam para pensar sobre o que acontece com o seu corpo quando você fica resfriado? Nosso corpo não funciona normalmente quando estamos doentes. Ficamos indispostos, sentimos dores, o apetite é alterado, bom, dentre outras reações. Mas vocês devem estar se perguntando, professor, mas por que será que isso acontece? Bom, há cerca de 300 anos, os cientistas descobriram algo surpreendente. Os seres vivos são formados por pequenas estruturas vivas, as células. É um trabalho conjunto dessas unidades estruturais que possibilita todas as atividades que os seres vivos realizam. Estudando as células, os pesquisadores descobriram que quando há problemas em seu funcionamento, o corpo pode adoecer. O estudo dessas pequenas estruturas nos ajuda, portanto, a compreender melhor a origem das doenças e cuidar melhor da nossa saúde. As descobertas sobre as características e os mecanismos de funcionamento das células acabaram também facilitando a pesquisa de novos medicamentos e novas tecnologias. Para medir elementos tão pequenos quanto a célula, os cientistas criaram uma unidade de medida menores que o milímetro. Uma das mais utilizadas é o micrômetro, que corresponde à milésima parte do milímetro. A maioria das células humanas mede de 8 a 130 centímetros. À medida que progrediram os estudos sobre a célula, descobriu-se que ela se alimenta, cresce e realiza as diversas funções fundamentais para a manutenção da unidade estrutural e funcional da vida. As plantas, os seres humanos e outros animais são formados por muitas células e por isso são chamados de seres multicelulares, também conhecidos como pluricelulares. Calculando-se que o corpo de um ser humano adulto age em média cerca de 30 trilhões de células. Existem também seres formados por uma única célula, que são chamados de unicelulares. A maioria das células são estudadas por meio de instrumentos que permitem sua visualização, como o microscópio óptico, também chamado de microscópio de luz. Ele possui várias lentes de aumento que ampliam a imagem da célula, como veremos adiante. Por dentro da célula. Para uma unidade funcionar corretamente, é necessário que a distribuição de alimentos, o sistema de transporte, o fornecimento de energia, a remoção do lixo, o sistema de saúde e muitos outros serviços estejam em harmonia. Algo semelhante ocorre com a célula. Ela é formada por diversas partes que funcionam em conjunto e a mantêm viva. Membrana plasmática é uma película que envolve a célula, entre outras funções, regula o que entra nela e o que sai dela. Os nutrientes, o oxigênio e as substâncias que são eliminados pela célula passam sempre pela membrana, que funciona como uma espécie de portão, possibilitando a passagem de certas substâncias e impedindo a de outras. Na célula vegetal, a membrana plasmática é envolvida pela parede celular, que é rígida e participa da sustentação da célula. Citoplasma. O citoplasma encontra-se entre a membrana plasmática e o núcleo. Ele contém um material gelatinoso formado por água, sais minerais e outras substâncias. Nessa região ocorrem diversas transformações químicas fundamentais para a vida das células e dos organismos. Além disso, nele se encontram as organelas que realizam diversas funções dentro da célula. Mitocôndria. Mitocôndria é uma organela que obtém energia dos nutrientes utilizando o oxigênio.
Está presente tanto nas células animais quanto nas células vegetais, e graças à sua atuação, esses seres vivos obtêm energia para realizar suas atividades. Vacúolo de suco celular. Encontra-se em uma cavidade cheia de líquido que armazena sais, açúcares, proteínas, principalmente água. Onde há também os cloroplastos, organelas de cor verde que contêm pigmento clorofila e realizam a fotossíntese. Essas duas organelas e a parede celular não estão presentes em célula animal. Núcleo é uma espécie de centro de controle das atividades das células. É nesse compartimento que se encontra uma substância chamada ácido desribonucleico, conhecida pela sigla DNA. O DNA estrutura-se em fios microscópicos que, por sua vez, organizam-se nos cromossomos. Vocês já devem ter percebido que pessoas da mesma família costumam ter características semelhantes. O formato do nariz, a cor dos olhos e o tipo de cabelo, por exemplo. Essas características são passadas dos pais para os filhos por meio dos genes. Os genes encontram-se nos cromossomos e são formados por DNA. As características dos organismos dependem tanto dos genes quanto do ambiente. Microscópio. Como vimos anteriormente, as células são estruturas muito pequenas. Por essa razão, só foi possível estudar as estruturas a partir do desenvolvimento dos microscópios. Os microscópios ópticos são formados por conjuntos de lentes que possibilitam ampliar as imagens. As lentes são de metal transparente, por isso são atravessadas facilmente pela luz. O microscópio, como muitas outras invenções, foi aperfeiçoado ao longo do tempo, graças ao trabalho de vários técnicos e cientistas. Os primeiros microscópios, que eram simples e ampliavam a imagem do objeto de estudo apenas cerca de 20 vezes. Em 1665, o cientista inglês Robert Hooke observou fatias finas de cortiça com o auxílio de um microscópio, que ele construiu associando duas ou mais lentes dentro de um tubo de metal. Hooke conseguiu ver pequenos espaços na cortiça que chamou de células. Hoje sabemos que o que Hooke observou na realidade era o envoltório das células vegetais, a chamada parede celular. Teoria celular. Na década de 1830, o botânico escocês Robert Brown descobriu que um pequeno corpo no interior de vários tipos de células e o chamou de núcleo. Em 1838, o botânico alemão Matthias Schendler concluiu que a célula era a unidade básica de todas as plantas. O microscópio permitia investigações minuciosas do corpo humano e pesquisas médicas acabaram contribuindo com o estudo das células. Todos os seres vivos são formados por células, portanto, a célula é a unidade estrutural dos seres vivos. A célula é a menor unidade viva. As atividades de um organismo dependem das propriedades de suas células, nas quais ocorrem diversas transformações químicas. Portanto, a célula é a unidade funcional dos seres vivos e o mau funcionamento da célula pode provocar doenças no organismo. As células surgem sempre de outras células por meio do processo de divisão celular. Cada uma contém os genes, com suas informações hereditárias de todo o organismo. Portanto, no interior das células e do corpo de todos os seres vivos ocorrem importantes transformações químicas que mantêm a vida. O conjunto dessas transformações é chamado de metabolismo. Da célula ao organismo. Todos nós já fomos um dia uma única célula, o zigoto. O zigoto é formado pela união de duas outras células, o espermatozoide produzido pelo homem e o óvulo produzido pela mulher. A união do espermatozoide com o óvulo recebe o nome de fecundação. Após a fecundação, o zigoto se divide muitas vezes
originando as células do organismo. O zigoto contém genes do pai, que estavam no espermatozoide, e os genes da mãe, que estavam no óvulo. Procariontes e eucariontes. As bactérias são organismos unicelulares e seu material genético não está separado do citoplasma por uma membrana, como nas células de animais e plantas. Portanto, ao contrário dessas células, as bactérias não possuem núcleo. Dizemos que são procariontes. Possuem uma parede celular, mas na composição química dessa parede é diferente da parede celular das plantas. Como você viu, ao contrário das bactérias, nos animais e nas plantas, o material genético dos cromossomos está envolvido por uma membrana, formando o núcleo verdadeiro. Dizemos que são organismos eucariontes. Tenha uma ótima tarde e obrigada pela participação.